Um dos últimos cavalos que eu me lembro muito bem trabalhando com meu pai foi um cavalo chamado Casco Z. Esse cavalo foi um cavalo que eu poderia dizer que foi o cavalo mais importante que eu tive na minha carreira, porque foi um dos cavalos que me apresentou o circuito da prova forte. Depois dele eu tive alguns cavalos que ganharam até mais que ele, por eu ter mais tempo de uso com eles e tudo. Mas esse cavalo em específico foi um cavalo que o Kaique, que também foi um rapaz que infelizmente morreu no ano de 2001, perto de fevereiro de 2001. Um cavalo que eles trabalhavam junto durante um período. Depois da morte do Kaique, eu comecei a trabalhar esse cavalo junto com meu pai. Meu pai saltava, eu saltava. Era um cavalo que durante muitas provas a gente fez algumas apresentações muito boas, outras mais ou menos e tudo. E a gente teve em setembro de 2001 uma glória com esse cavalo. A gente teve o aniversário do Clube Hípico de Santo Amaro, era um derby que tinha, e a gente teve a felicidade de ter ganho esse derby com ele. Logo em 2002, esse mesmo cavalo, depois do meu pai ter morrido e tudo, eu tive a felicidade de ser segundo lugar no Grande Prêmio do Indoor e novamente fui campeão do derby do Clube Hípico de Santo Amaro. E esse cavalo também, um pouco antes de ser esses derbys e tudo, que às vezes a gente vai falando, vai lembrando, em 98 tive a felicidade também de ganhar o Campeonato Paulista de Jovens Cavaleiros. Nesse momento estava o Kaique, que trabalhava o cavalo, que cedeu para mim montar, os proprietários, o Alex e a Simone, foram os donos dele, e meu pai. Eu acho que esse final de semana foi um final de semana muito prazeroso, que eu me lembro que logo depois do campeonato a gente saiu todos para jantar. Foi algo assim bem marcante para mim na minha carreira e como aprendizado de tudo que meu pai falava, o negócio de saber como está o cavalo na cocheira, entender como ele está, poder tirar dele o melhor dentro de um percurso. Então foi uma coisa muito marcante para mim, esse ano de 98 e depois 2001, 2002. E depois disso eu tive outros cavalos na minha carreira que foram muito importantes para mim também. E tudo que eu consegui almejar, tudo onde eu vejo, e por mais que eu vou, procuro aprendizados novos e tudo, mas às vezes sempre lá no fundo do túnel, o que eu escuto era aquelas falas que meu pai me falava, de como fazer, de como lidar. Por mais que a coisa hoje está um pouco mais moderna, os obstáculos estão mais leves, mais delicados do que eram naquela época. Não digo nem da época em que eu saltei em 98, já estava um pouco mais delicado, mas digo da época em que ele era concursista e tudo mais. Então mas eu vejo que a parte, como lidar com o cavalo e tudo, não teve uma grande evolução. A evolução teve na parte veterinária, com medicamentos, que você dá um conforto melhor ao cavalo e essas coisas todas. Então, para mim segue sendo meu grande ídolo, meu grande foco, minha grande determinação de vida, 95% dos meus aprendizados, do que ele sempre me ensinou.